Empreendedor em Ação, aqui na 101,1 FM, na Rádio Universitária Unimontes. Sejam bem-vindos, gente, a mais um episódio do nosso programa, onde exploramos aí histórias inspiradoras, desafios e conquistas no mundo do empreendedorismo. Olha só, esse mês, estamos aí no mês da mulher, temos convidadas muito especiais aqui no nosso programa. Semana passada a gente teve uma aula aí sobre autocuidado, sobre autoconhecimento. E hoje temos uma convidada que representa força, conhecimento e inovação no campo da advocacia e também do empreendedorismo feminino. O Empreendedor em Ação acontece toda quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Unimontes. Você também pode acompanhar via canal lá no YouTube. Só jogar lá Empreendedor em Ação, se inscreve para você receber as notificações dos nossos programas. Você pode também acompanhar lá no meu Instagram, @ArianeGaldino_reinventa. E se você tiver sugestão de pauta, dicas, manda pra gente no e-mail empreendedoremaçãomoc@gmail.com, que a gente está aqui para te escutar e também para trazer o melhor da informação para você nessa rádio que sempre zela e preza por isso, tá bom? O Empreendedor em Ação conta com o apoio da Trajeto Móveis, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Classic Men's Club, da Cris Joias, da Fadenor e agora o nosso mais novo patrocinador, o Cicobi Credinor, que também comprou a ideia aqui do nosso programa e é apoiador cultural da Rádio Unimontes. Hoje a nossa entrevistada é Camila Lima. Ela é graduada em Direito, é mestre pela Universidade Estadual de Montes Claros, com ampla experiência no campo do empreendedorismo e inovação e também na pesquisa. Trabalhou na Coordenadoria de Inovação Tecnológica da Unimontes, é pós-graduada em Direito Público e Direito Civil, com foco em Direito das Famílias e Sucessões. Atualmente, preside a OAB Mulher, da 11ª Subseção da OAB Minas Gerais, e é empresária à frente do Camila Lima Advocacia, além de atuar como mentora de mulheres e defensora do empreendedorismo feminino. Vocês estão vendo que o currículo é amplo, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, Camila? Muito obrigada. Bom, gente, a ideia hoje é a gente falar um pouco, né, da questão da mulher empreendedora nos diversos âmbitos, né, Camila? Camila vem como advogada e também assim, vem à frente de uma entidade como a OAB Mulher, que de certa maneira serve para motivar, para incentivar, não só para organizar, não é? Como as entidades têm o ímpeto de fazer, mas também para incentivar, motivar as mulheres empreendedoras para que elas possam entender o quanto a autonomia de ser uma advogada, né, pode trazer para ela de sucesso na sua trajetória. Então, assim, seja bem-vinda mesmo. E eu queria muito que a gente já começasse a falar um pouco, Camila, da sua trajetória, você contasse um pouco para a gente da sua trajetória, como que surgiu o seu interesse pelo direito, não é? E também pelo empreendedorismo dentro da advocacia. Sim. Então, uma alegria muito grande estar aqui, sobretudo para falar de um tema que é tão importante debatermos, que é empreendedorismo, nessa perspectiva do empreendedorismo feminino. A minha trajetória, ela começou sendo, assim, sempre gostando muito de ler, pela leitura, e me parecia que o direito era o caminho mais óbvio, além da busca por justiça, que claro que na faculdade a gente vai trabalhar e deixar essas utopias um pouco de lado, mas esse sonho enquanto Camila menina. Então, o direito veio dessa forma. Me graduei aqui, nesta casa, na Universidade Estadual de Montes Claros, e meu caminho foi sempre ligado à pesquisa. Então, enquanto estudante, eu sempre foi algo que realmente me apetecia. Pesquisa, entender de mundo, entender de ciência e tudo mais. E assim também segui com o mestrado. E depois, assim que eu terminei o mestrado, eu entrei na coordenadoria aqui. E aí é interessante para os ouvintes, porque nem sempre o nosso caminho é óbvio. Quando me formei, meu sonho era ter um escritório lindo como eu tenho hoje, e a gente sonha com tudo já pronto. E Deus, ele é um pai educador, sobretudo. Então, meu caminho também não foi óbvio. Ele me colocou na coordenadoria assim que eu me formei, terminei o mestrado, e à época eu falava, meu Deus, aqui não é meu lugar. Mas foi lá que eu aprendi a empreender enquanto ciência. Então, táticas da administração, da contabilidade, inclusive, fico um abraço aqui para as pessoas que estão à frente, professora Sara, professora Sidneia, porque elas me formaram também enquanto sujeito, enquanto empreendedora. Elas são incríveis, né? A incubadora da Unimontes, ela realmente, assim, ela é um ninho, né? De talentos. E assim, é muito importante para quem está ouvindo pegar todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades. Eu estava ali para fazer contratos, eu estava ali para fazer a parte jurídica, mas eu ia, como você falou, na incubadora, eu prestava atenção em cada detalhe que não era para mim, anotava tudo, e hoje são ferramentas que eu utilizo no escritório. Então,
o meu escritório ele já nasceu como empresa, que é algo muito importante. Muitos escritórios, eles não nascem enquanto empresa, nascem com economia ali quase que familiar, princípios básicos que a gente fala de empresa não é feito, então minha finança é igual a do escritório, não tem essa distinção, então o básico, eu já nasci tendo essa possibilidade de começar meu escritório enquanto empresa. Você já viu o seu escritório como modelo de negócio? Como modelo de negócio. Que nunca foi como a gente percebe no mercado dos advogados, que infelizmente são poucos que têm essa perspectiva de já tratar seu escritório como empresa mesmo. Sim. Em todos os sentidos. E você possui uma formação acadêmica bem robusta, né? A gente viu que você já atuou como pesquisador em programas nacionais e internacionais. Como é que isso contribuiu assim, para a sua visão empreendedora na área jurídica? Então, eu fiquei pensando nesse aspecto e eu acredito que é algo pouco usual. Seria humildade intelectual, que eu acho que é o que é mais importante para qualquer empreendedor. Quando você é pesquisador, você sempre parte do princípio de que eu posso estar errado. Quando você é pesquisador, você tem isso como máxima. Você faz a pesquisa pensando, isso está certo, isso está errado, e quem manda é a ciência. Então, por vezes, você estará errado e não há nenhum problema nisso. Então, olha que interessante, essa parte da pesquisa, além de tratar de assuntos com profundidade, com densidade, de ter capacidade de ficar muito tempo estudando, muito tempo em um tema, para além desses aspectos, que é o que as pessoas mais poderiam pensar, eu acredito que trabalhou muito essa habilidade de humildade intelectual. Então, se eu percebo que o escritório está indo para o caminho errado, não tem nenhum problema de pensar, olha, essa tática aqui não está correta, vou mudar e ir para este outro lado. Então, é essa humildade, sabe? Eu posso estar errado. E parar a falar de negócios, isso é fundamental. É verdade. Acho que a prática, né, do dia a dia, sim, de como que as coisas acontecem, né, do que a gente pode mudar, essa coisa da humildade intelectual, que inclusive você nominou muito bonito. Né? De estar aberto para aprendizado, sim, né? De poder estar se capacitando, eu acho que isso é muito legal. E tem isso mesmo, às vezes a gente forma, né? Eu vou tirar por mim, olha só, né? Às vezes a gente forma na faculdade ali e tudo, e você sai com tudo muito fresco na cabeça. Eu também fui igual a você, um estudante assim, que aproveitou todas as oportunidades dentro da faculdade, de participar de eventos, de prestar serviço para a universidade de maneira gratuita, de maneira colaborativa. E isso para mim foi assim, meu abre portas para várias coisas, inclusive para a questão do network mesmo, sim, da convivência, que eu acredito que seja algo que faz muito sentido na sua carreira, né? E assim, só o fato de você sair de uma incubadora com essa visão de que o seu escritório de advocacia, ele, na verdade, ele tem que ter um modelo de negócio, né? Ele tem que ser uma empresa, tratado como empresa, isso já diz muito acerca dessa questão, dessa humildade intelectual, sim, que você falou, né? Está aberta a questão do aprendizado. E assim, a gente vê que hoje as mulheres, elas representam aproximadamente 56,4% dos estudantes de direito no Brasil. Então, assim, a gente vê que tem muita gente se capacitando nessa área, seja para atuar como advogado, seja para concurso também, né, Camila? Que sim, muita gente interessa também para concurso, não é isso? No entanto, apesar dessa maioria nas salas de aula, a gente entende que ainda existem desafios específicos para as mulheres, não é? Elas enfrentam ainda desafios quando elas ingressam nessa carreira, e não só para ingressar, mas para se manter na carreira jurídica, que talvez seja o maior desafio, não sei, quero sua visão a respeito disso. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, sabe? Quais que são esses desafios específicos, assim, na sua visão, nas suas vivências, e assim, agora também como presidente da OAB Mulher. Então, os desafios são inúmeros, desde a estrutura social que nós temos, como que nosso país foi formado, até perspectivas mais pessoais também. Então, quando a gente pensa nas mulheres, eu hoje estou como professora também no ensino superior, eu percebo que uma aluna mulher é completamente diferente de um aluno homem. Por quê? A aluna mulher, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, então ela chega na faculdade, às vezes, para tripla quatro jornada, então ela já cuidou de filhos, já trabalhou, já cuidou da casa, cuidou do marido, que por vezes a mulher que cuida também, então e chega já cansada, então ela ainda tem que estudar. Requer-se da mulher uma força, e aí a gente percebe que as pessoas reforçam isso, a mulher é mulher guerreira e tudo mais, e esse cansaço que vem de uma estrutura que nos coloca neste lugar. Então, apesar de termos muitas mulheres no direito, como estudantes, e também depois no mercado de trabalho, há muita dificuldade, realmente. E aí nós precisamos fomentar, desde políticas públicas para essa
essas jornadas, por exemplo, para mulher que é mãe, que aí é outra perspectiva, há políticas educacionais, enfim, mas é um trabalho árduo. E eu costumo falar, eu falo isso muito com minhas alunas, que eu sou eu e minha circunstância, é uma frase do Ortega. Se não salva ela, não salva a mim mesmo. E por que eu falo isso? Por vezes, nós temos circunstâncias muito adversas. E claro que, por isso que eu comecei com o aspecto social, não estou retirando a estrutura que nós temos sociais, mas este é o mundo. E se este é o mundo, o que eu faço com a minha circunstância? Então, a sua jornada, a minha jornada foi ter que dedicar-se muito mais que, por vezes, os homens, ter que trabalhar, estudar finais de semana. Eu venho de uma família muito simples, então minha mãe é costureira, me criou com salário mínimo. Então, durante a faculdade, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia e fazer uma boa graduação. Então, foi necessário que eu me dedicar mais a isso. Então, tem essa perspectiva social, mas o que eu falo para essas mulheres é acreditarem, dedicar-se, porque é um sonho que vale a pena ser sonhado e vivido. Legal. E às vezes fica parecendo que a gente vai falando assim, fica parecendo que a gente está romantizando, né? Não é mesmo. Um pouco essa questão da mulher no mercado e tudo, mas se a gente for pensar que a gente tem aí pouco mais de 130, 140 anos de luta pelos direitos, né? E a gente tem conseguido tudo de maneira vagarosa, não é uma coisa assim, nossa, né? Eu acho que das minhas vivências que eu vejo, a coisa ela ampliou muito o olhar e acelerou um pouquinho o passo com a questão da pandemia, porque nós tivemos um olhar intenso acerca da condição da mulher enquanto cuidadora das famílias, né? A gente viu aí que mais de 86% dos cuidados com as famílias era de responsabilidade das mulheres, independente de classe social, independente de nível de estudo, independente de visão política, religiosa. Então a gente viu que esses cuidados eram realizados pela maioria pelas mulheres. E é um capital invisível que gera questões econômicas e sociais. Então, há pouco tempo atrás eu vi uma pesquisa que falava justamente isso. Eu não vou me lembrar em números para falar aqui corretamente, mas era nesse sentido, o quanto que essa economia invisível, que as mulheres despendem energia para cuidar da casa, etc., vai reverberar na economia pública de uma nação. Então, é uma energia que poderia estar em outros lugares ou estar minimamente dividida com seu parceiro. Justamente. E assim, a gente consegue perceber que a coisa ela caminha um pouco melhor, não só por conta desse holofote, né, que veio com luz total acerca das questões aí, de rotina que as mulheres vivem, né, que melhorou muito, porque você pensa 140 anos atrás, né, a situação era bem mais crítica, logicamente. Mas a gente percebe assim, que tem um caminho que está sendo construído. Por exemplo, eu lembro de uma reunião que eu estava presente, um cargo de liderança que eu tive, e aí nós entramos para a reunião, eu e minhas companheiras e tal, e de repente alguém que estava ali, um homem, né, que estava ali numa situação de poder mais elevada, fala assim, agora a reunião ficou mais bonita, né? Aí você já sabe, a gente já se feminista, mas não é nem isso, né? A gente se sente assim, poxa, não é isso que eu tô trazendo aqui. Não, né? não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso que eu estou aqui. E assim, em Minas Gerais, as mulheres elas já constituem 51,26% dos profissionais inscritos na OAB, voltando para a questão do jurídico, não é? Quais mudanças que você observou assim, no mercado jurídico com esse aumento da representatividade feminina? Até falando, até de situações corriqueiras, como essa que eu falei, né? E aí eu lembro que no dia um outro homem corrigiu, falou assim, mais do que isso. A gente está recebendo aqui a imagem da competência, né? Essas mulheres vão fazer uma mudança, agora nós vamos caminhar de outro jeito, e eu fiquei mais calma e feliz, que eu falei assim, olha só, de onde a gente espera que venha, que é justamente do gênero masculino, do homem, para abrir esses caminhos, para colaborar, para que a gente possa seguir. E eu imagino que no meio jurídico isso não deva ser diferente, né? E não é. Na verdade, essa mudança é reflexo e vai ao encontro da pergunta que eu respondi anterior, que é políticas públicas. Em qual sentido? Isso é resultado de política de igualdade de gênero nos quadros da OAB. Então, essa mudança é resultado disso, sobretudo. E o que eu percebo? Nós tivemos sim uma melhoria, tanto em números, mas também da mulher se sentir pertence a esses espaços. Então esses espaços, o poder sempre teve a cara de homem. O poder sempre foi ocupado por homens. E o direito é, sobretudo, uma área masculina,
quando a gente fala de raiz, então nasce como este lugar de poder, este lugar ocupado por homens, e as mulheres sempre ficaram às margens. Então, essa perspectiva histórica social, ela passa por uma mudança a partir de uma política mesmo de igualdade de gênero dentro dos quadros da OAB para cargos de liderança. Isso é muito importante porque nós, mulheres, entendemos nossas vivências e nossas dores. Então, nós, mulheres, é muito importante que nós representemos nossas dores. Porque os homens, ainda que eles possam realmente caminhar lado a lado, a vivência é nossa. E se a vivência é nossa, a voz também deveria ser nossa. É verdade. E se a gente for pensar, apesar de ser maioria na advocacia, né, como os números que eu citei aqui, as mulheres elas ocupam menos cargos de posição de liderança, como você acabou de falar, nas seccionais da OAB, por exemplo, com apenas 5 mulheres presidindo seccionais no país. Então, assim, na sua opinião, quais são os principais obstáculos para a ascensão feminina nos cargos de liderança na advocacia? Pelo que eu entendi, a OAB ela está atenta a isso. Sim. E aí ela criou mecanismos, uma política. Você pode falar um pouco mais pra gente? Posso. Então, recentemente, as últimas eleições, elas já trabalham com igualdade de gênero nos quadros da OAB. Só que o que a gente percebe, com um senso crítico, é que os quadros de mulheres que estão na presidência, ainda a gente tem uma dificuldade. Mas eu acredito que isso, com essa mudança política, vai ser algo sistêmico e gradual, que já era para ter acontecido, porque nós somos em maior número de quantidade, por assim dizer, mas não de representatividade. Então, acredito que é um caminho gradual essa construção. E os empecilhos são diversos, desde a questões, como eu já falei anteriormente, de estrutura social, de trabalho da mulher, capital invisível, até questões de quem sempre esteve no poder. Então, ora, como que eu vou ocupar um espaço que já é ocupado por homens e que eles também não querem sair deste lugar? Então, a gente tem essas dificuldades. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a OAB Mulher. Você entrou para essa gestão de agora, quanto tempo a gestão? 3 anos. São 3 anos, né, Camila? Mas você já estava imbuída ali nos temas? Sim. Nas discussões? Sim, eu já fazia parte da comissão da OAB Mulher e fui convidada agora recentemente para assumir a presidência, mas já estava ali fomentando e trabalhando. Legal. E como presidente da OAB Mulher, da 11ª subseção da OAB Minas Gerais, quais são os projetos e iniciativas assim, que você pretende implementar para promover a formação e o desenvolvimento dessas advogadas durante esse mandato seu agora? Então, eu acredito que é algo que é muito potente para mim e que eu acredito que, sem sombra de dúvidas, a minha bandeira é investir em conhecimento. Então, nós já temos o primeiro evento, uma de muitas, que é nessa perspectiva. E também, para além de conhecimento jurídico, algo que foi importante na minha formação e que eu pretendo aguçar, que são essas soft skills e essas habilidades que vêm das ciências sociais aplicadas como um todo. Seja economia, administração, contabilidade, a realmente trazer ferramentas para que as mulheres consigam, na advocacia, empreender, crescerem e serem realmente fomentadas por esse desejo ardente de crescimento, de empreender e de trazer algum tipo de mudança substancial a elas. Servir. E essas soft skills, traduzindo aqui para o nosso ouvinte, né, que tem a ver com a questão das habilidades, Sim. não é isso? As habilidades que hoje, inclusive, em alguns setores, tem mais valor, às vezes, do que a técnica. Não quer dizer que ninguém tem que estudar, não, viu, gente? Nós temos que estudar, a gente tem que saber a técnica das profissões em que a gente, né, se insere, as nossas carreiras e tudo, mas, assim, essas habilidades, habilidade de comunicação, não é? Sim. Habilidade de se relacionar com o outro, habilidade de promover o autoconhecimento, não só para o nosso crescimento pessoal, mas também, assim, para contagiar aqueles que estão ao nosso redor, faz muito sentido, né? Pelo que eu vejo, assim, com relação à OAB, que é uma entidade, né, de suma importância, e aí, se tratando da OAB Mulher, lá dentro, assim, para a gente conseguir fazer com que as mulheres, elas caminhem na mesma trajetória, né, para que elas consigam ter um olhar parecido, né, de construção de caminho. A gente sabe que não é fácil, né, Camila? Não é fácil, assim, às vezes a gente está tão embrenhado nessa coisa do machismo que a gente precisa estar o tempo inteiro se fiscalizando e se corrigindo. Nós muitas vezes reproduzimos esse machismo. Reproduzimos o tempo inteiro, né? E assim, nesse início de gestão, por isso que eu te perguntei, assim, tem quanto tempo você está lá? Eu queria muito que você falasse assim,
não só da questão do homem, mas assim, da mulher, assim, as dificuldades que você observa com relação às próprias mulheres, assim, com relação a estarem em grupos, né, para lutarem pelos direitos dos próprios caminhos, independentes de uma visão religiosa, política, ou sejam de classe econômica diferente, certo? Os desafios maiores para despontar essa visão desse caminho único, sabe? Sim. Porque independente disso, a gente está indo para o mesmo lugar. Os direitos serão de todas, né? Eu costumo falar isso assim, poxa, você tem uma mulher que ela não acredita que o feminismo fez alguma coisa por nós e ela tiver um relacionamento abusivo e amanhã ela se beneficiar da Lei Maria da Penha, eu falo que maravilha que o feminismo serve para todo mundo, né? E às vezes a gente encontra as pessoas assim nesse caminho, elas estão seguindo o caminho, mas elas não mobilizam. A palavra eu estava procurando. Não mobilize para que isso aconteça. O que você enxerga assim, nesse sentido? É assim? Olha, eu poderia trazer várias perspectivas, mas uma perspectiva, porque isso já me aguçou muita curiosidade, não só nos quadros da OAB, mas esse questionamento. Como mulheres que sofrem e que têm a mesma vivência ou vivências parecidas com a minha e de outras mulheres, como que elas não se veem nesse lugar? Como por vezes elas não querem ocupar esta luta. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gosto muito da resposta da psicanálise. É porque é muito dolorido a gente perceber este lugar. É muito dolorido para a mulher ver que ela é subjugada, ver que ela é julgada pelos pares, ver que só por ela ser mulher, para muitos, a capacidade dela, como você falou, estará na aparência e não no currículo. Isso já aconteceu comigo, pessoalmente. Olha o tanto que eu estudei. Minha vida foi dedicada a estudo. Eu entrego competência. Meus clientes, eles sentem isso enquanto advogada, enquanto professora. E ainda assim, por vezes, as pessoas vão julgar a aparência. Seja de pouca idade, ou seja, se é bonito, se é feio. Ou é o etarismo, ou é a beleza. Então, assim, a vida nossa não é fácil. Não é fácil. Então, e para toda mulher vai vir uma dificuldade diferente. Então, se a mulher é nova, ela vai ser julgada por ser nova. Se ela já trilhou um caminho mais longo, ela também será julgada. Veja o Oscar, toda a discussão que estamos tem gerado, tendo, né? em relação a isso. Então, assim, é sempre uma dificuldade ser mulher. E por isso que eu gosto da resposta da psicanálise. Porque é muito difícil a gente tirar o véu. É mais fácil a gente viver no mundo da fantasia, no mundo de Alice. Não! Feminismo pra quê? Machismo, isso não existe. Então, negar a realidade, para muitas mulheres, é mais fácil e menos dolorido. Porque a realidade crua, ela é dolorosa. E assim, você que está no presidindo, né, na liderança, você tem que ter toda uma comunicação, né, para conseguir fazer com que as pessoas elas caminhem junto com você para esse mesmo ponto, que seria melhorar a situação das advogadas em Montes Claros. E entender vivências que são vivências múltiplas, porque mulheres são mulheres múltiplas. Então, da mulher que é mãe, da mulher que já está a um caminho na advocacia. Então, perspectivas que não são minhas enquanto vivência pessoal, mas que são nossa enquanto mulher. E eu acredito que é isso. Nos entendermos enquanto mulheres e darmos as mãos e caminharmos, sejam com políticas, sejam com luta, seja com nossa voz, seja aqui, por exemplo, um programa, enquanto mulheres. Isso é de uma potência, de uma força única. Verdade. E deixa eu te falar uma coisa, voltando um pouco para sua trajetória profissional, o que te levou a escolher a carreira de advogado, assim, mas principalmente posteriormente a empreender? Porque você não é só, pelo que você trouxe um pouco da sua história, do seu escritório, você trabalha a questão do modelo de negócio, você é empreendedora no que você faz, né? Sim. Então, eu me lembro, aqui mesmo na universidade, nas primeiras aulas, os professores perguntavam: quem aqui quer concurso? E todo mundo levantava a mão. Quem aqui quer advogar? Eu acredito que eu era a única que levantava a mão. Porque é um desafio ser advogado no Brasil. E eu sempre quis realmente advogar. Mas meu caminho não foi óbvio. Eu não formei e fui advogar. Eu formei, fui para o mestrado, fui esse caminho de pesquisa. Depois fui trabalhar na coordenadoria. Antes de ter meu escritório, eu trabalhei em um grande escritório aqui da cidade. E foi isso, foi esse caminho de humildade intelectual, de aprendendo com quem é grande, de aprendendo com quem faz, de pegando essas várias caixinhas e unindo e trazendo como modelo de negócio. E aí o escritório hoje, ele tem um modelo de negócio bem amarrado. Então tem, por exemplo, no meu escritório, setor comercial, tem setor jurídico que vai fazer peticionamento, etc., financeiro. Então é bem dividido, bem feito e tem um modelo de negócio de crescimento. Então eu tenho até dezembro
detalhado quanto que é para faturar, o quanto que é para crescer, qual porcentagem, tem meta, gente, metas, canvas, tudo. E isso eu aprendi aqui, nesta casa, que foi enquanto eu tava, olha que interessante, eu não estava lá para isso, eu não estava lá enquanto incubado, eu estava lá trabalhando prestando na parte serviço. jurídica, na parte de contratos. Então, eu era pesquisadora FAPEMIG e minha função ali na Inemontes era fazer contratos e essa parte jurídica. Mas isso despertou em mim um desejo absurdo. Já nessa época aqui na Unimontes, nós fizemos diversos eventos para fomentar o empreendedorismo na região. E aí isso é interessante como a gente é formado a partir do outro e a partir das nossas trocas. Muito bacana. E nesse início assim, do escritório e tudo, o que você acha que foi seu maior desafio? O que você enfrentou de desafio para iniciar o negócio? Olha, assim como muitos empreendedores... Camila, você viu que eu nem perguntei assim, né? Você enfrentou algum desafio para iniciar o negócio? Não, eu já afirmei. Qual foi? Conta para nós o desafio que a gente já sabe que teve, né? Quem empreende sabe que teve. Sim. O maior desafio, acredito que é a cara do Brasil, é a questão do dinheiro para você investir no seu negócio. Antes de vir, eu até conferi um dado. No Brasil, mais de 50% das mulheres empreendem por necessidade. Então, eu tinha esse desafio. Assim que eu me formei, eu já vislumbrava esse problema. Como que eu vou montar um escritório sem R$1 no bolso? Tá, fui no mercado de trabalho, tô com meu AB, e aí? Eu não conheço ninguém que é advogado. Eu só conheço meus professores. Assim, eu não conheço este mundo. Então, o que eu farei? E aí, eu fui pro mundo da pesquisa. Enquanto isso, eu fui me organizando, fui trabalhando. Não tinha como, assim, mãe, então, agora eu vou montar um negócio. Não tem como. Assim, a realidade, ela é cruel. E aí, comecei a trabalhar em um escritório grande e aprender lá. E aí, na época, antes de começarmos a gravar, nós estávamos falando dos desafios da vida do dia a dia. Na época, eu tinha 3 empregos, igual o pai do Cris. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava de manhã na Unimontes, à tarde nesse escritório e à noite dava aula. Era desafio, assim, hercúleo diariamente. Mas eu sabia que aquilo era parte de um processo para algo maior. E eu já percebi que eu tinha essas soft skills de comunicação, de vender. Eu consigo vender ideias, eu consigo vender bem para clientes. E aí, aos poucos, primeiro eu saí desse escritório que eu estava, fiquei só aqui na Unimontes e dando aula. Aí comecei a ter clientes. Fui para um escritório, montei o escritório mais simples e tudo mais, e a coisa foi acontecendo. Isso assim, viu, gente? É um processo, porque essa ansiedade do empreender, às vezes você abre um negócio e você espera que em 3 meses você esteja bombando, todo mundo conhecer o negócio. É um processo, né? É um processo. E aí, isso é interessante, sobretudo para quem escuta, porque às vezes a pessoa vê hoje o produto pronto e parece que é um produto pronto, mas eu, enquanto empreendedor, tenho certeza que qualquer um que está ouvindo que é empreendedor, ao olhar seu negócio, ele vê diversas melhorias que ele ainda quer fazer, mas assim, talvez a pessoa olhe o Instagram hoje e fala, nossa, escritório bonito, equipe legal e tal, mas não vê o caminho que foi. Então, foi um caminho de dificuldade, de abdicações, finais de semana estudando, trabalhando, montando modelo de negócio, indo atrás desses professores que são de áreas que não são do direito, para me ajudar enquanto modelo de negócio, contabilidade. Vamos fazer essa meta, vamos desenhar isso aqui, como que a gente pode melhorar? Isso aqui é viável? Como precificar? A gente não aprende isso na faculdade. Ora, como que a gente quer que o profissional lá, vai usar a tabela que é feita para Belo Horizonte? Pro mercado não condiz, pro mercado aqui do norte de Minas. Então, como que eu vou precificar? Como que eu sei o valor da hora? Como que eu coloco todos os cursos de um escritório que não são tão óbvios? É estagiário, é o advogado contratado, é a estrutura. Então, além disso, experiência de cliente, que é algo que agora eu estou fomentando muito no escritório. Então, a parte comercial. Pois então, tudo isso eu quero muito que você fale mais pra gente sobre essa questão aí dessas mudanças no setor, dessa evolução no mercado jurídico e o que você está fazendo de novo, porque, gente, a Camila, ela, como eu disse, né, na apresentação dela, ela é mentora também. Então, assim, a gente sabe que muitos advogados enfrentam o desafio de equilibrar carreira, família, vida pessoal. E, assim, como mentora, ela tem dicas importantes para passar para nós. Mas a gente vai encerrar o primeiro bloco agora, mas não sai daí não, porque no segundo bloco nós já vamos iniciar com essas dicas, que é a hora de você pegar o seu caderninho, né, Paulo? Paulo vai pôr umas músicas legais para nós aqui, pega o caderninho ou o seu bloco de notas no telefone celular para você anotar essas dicas importantes. E a gente vai também mencionar o @ da Camila. Pode falar pra gente? @Camila Advogada Família. Já adiciona aí no seu Instagram para você conhecer a Camila,
essa pessoa incrível que está aqui com a gente hoje. E fica aí para no segundo bloco você conhecer essas dicas que a gente tem para você, que a Camila como mentora vai nos ajudar aqui, para você que é mulher advogada, você que está pensando em fazer direito, e para o empreendedor de modo em geral. A gente não cansa de bater naquela tecla aqui, tipo, você tem que ver processo, formatar, estruturar, para fazer uma coisa diferente. Então a gente vai entender um pouco mais essa trajetória da Camila e vamos receber essas dicas preciosas que ela tem no segundo bloco. E antes de encerrar, gente, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Impremix, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Fadenor, a Trajeto Móveis, a Novais Empreendimentos e o nosso novo patrocinador, Credinor, né, que estão aí colaborando com a universidade, colaborando com essa rádio que prevê trazer o melhor da cultura, o melhor da música, da informação para nós aqui em Montes Claros. Fique ligado na 101,1, a gente volta já já. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso, 503 Centro. Siga @Classic Men's Club. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação, esse programa que toda quinta-feira às 18 horas
Já temos aqui um encontro marcado na Rádio Unimontes, na 101,1. Às vezes você não consegue escutar o programa todo aí, ó, pela rádio, você pode acessar via link também, da Rádio Ponto Fadenol. Você acessa via link, ouve pelo seu telefone, seu computador, em qualquer lugar do planeta Terra, onde tem internet. Então você não fica de fora aqui das temáticas do Empreendedor em Ação. E você pode acompanhar os programas também, se você perdeu alguma partezinha aí, ó, lá no nosso canal, Empreendedor em Ação, no YouTube. Vai lá e se inscreve, inclusive estamos com a meta, gente, bater 1000 inscritos. Estamos quase lá, tá faltando 7. Você pode ser o número... Você pode ser o milionésimo. Você pode ser o milionésimo inscrito lá no programa Empreendedor em Ação no YouTube ainda hoje. Então corre lá e se inscreve. E lá você vê os programas, você vê shorts aqui do nosso bastidor, conhece os nossos entrevistados. Então, assim, é muito bacana. E vê o programa, ouve, né, o programa todinho. Já a gente vai estar com tudo filmado, né, Paulo? O estúdio novo tá pronto. Daqui a um dia a gente tá nesse estúdio novo aí, filmando tudo e trazendo as imagens do programa completo para você. Hoje nós temos a nossa entrevistada, Camila Lima, ela que é graduada em Direito, mestre pela Universidade Estadual de Montes Claros, com ampla experiência no campo do empreendedorismo e inovação e também na pesquisa. Ela trabalhou na Coordenadoria de Inovação Tecnológica da Unimontes, é pós-graduada em Direito Público e Direito Civil, com foco em Direito das Famílias e Sucessões. Atualmente, ela preside a OAB Mulher, da 11ª subseção da OAB Minas Gerais, e é empresária à frente do Camila Lima Advocacia, além de atuar como mentora de mulheres, defensora do empreendedorismo feminino. Então, nesse mês de março, a gente quer realmente trazer histórias de mulheres incríveis, assim, que nos inspiram no nosso dia a dia, na maneira como a gente pode trabalhar, enxergar as nossas trajetórias, as possibilidades, as oportunidades do mercado, de um modo em geral, logicamente. Esse programa é para você empreendedora, mas para você empreendedor também. Lógico que é um mês que a gente não pode deixar passar em branco. A gente tem que realmente trazer essas histórias de superação, porque a gente ainda está construindo um caminho, mas as dicas servem para todos nós, independente do gênero. E no primeiro bloco a gente estava falando sobre inovar no mercado. A Camila estava trazendo aqui muito das estratégias dela relacionadas ao negócio dela, aos desafios que ela enfrentou para iniciar no escritório, no modelo de negócio que ela criou. Ela já falou que ela não é uma advogada, que ela vai lá, atende demanda, não. Ela é uma advogada que faz a diferença no mercado. E você estava falando para nós, Camila, sobre a relação também da experiência do cliente, não é? Mas eu queria que você continuasse falando sobre esses desafios, o que você entende que o seu negócio inovou no mercado e falasse principalmente com relação a essa questão da experiência do cliente, porque às vezes a gente trabalha em prestação de serviço e a galera ainda não entendeu que isso é muito importante, né? Toda empresa ou todo prestador de serviço, ele tem que partir do pressuposto de que o principal é seu cliente. Então, como que seu cliente está se sentindo? Você deixar de lado sua vaidade para ver o seu cliente, olhar ao seu cliente. E aí, pensando nisso, eu pude estudar no setor comercial do escritório qual que era a maior dor do meu cliente. E a maior dor no direito do cliente, quando ele procura advogado, meu advogado, eu não sei o que está acontecendo com o meu processo. Por quê? Qual que é a questão do mercado? Você entra com um processo e, por vezes, você está trabalhando no processo, mas o cliente não sabe. Então, para o cliente, é como se o advogado não estivesse trabalhando. Olha que mensagem, por não conversar com o seu cliente, que você está transmitindo. Então, este aí foi, sobretudo, eu acredito que a maior dor e que mudou em números a qualidade e o sucesso do cliente no escritório. Então, o que a gente fez? A gente desenhou uma política mesmo dentro do escritório, um setor que é o sucesso do cliente. Então, antes do cliente me procurar para perguntar como está o processo, nós entramos em contato. Então, o cliente ele é sempre informado. Nossa, parece algo tão óbvio quando você olha assim, mas quando você vê a esteira de produção, você não percebe, porque você não está partindo do pressuposto da experiência do seu cliente. Então, qual que é a experiência do meu cliente? Ele precisa, qual que é a dor? Às vezes, para mim, é um processo em vários processos que eu tenho. Mas para o cliente é o único processo da vida dele. Então, ele precisa sentir, mesmo que eu já esteja fazendo, que o processo dele está sendo bem cuidado. E olha que interessante, a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Então, o seu negócio, ele não basta ser bom, ele tem que parecer ser bom. E aí, eu não estou falando de marketing sensorial para fora, eu estou falando para o seu próprio cliente, porque é seu cliente que vai te indicar, é seu cliente que vai voltar para a esteira. É muito mais fácil, em números, quando a gente pega no setor de empreendedorismo, quem já é seu cliente contratar novamente. Então, o meu olhar foi, sobretudo, para o meu próprio cliente. Então, a gente tem uma esteira dentro do sucesso do cliente que a gente roda a produção e a gente dividiu a partir de inteligência artificial. Então, a gente consegue
essa comunicação, porque hoje a gente está falando de muitos processos, então manual ficaria impossível. Então a gente fez a automatização, então a gente consegue que o cliente sempre fique informado. E aí é a perspectiva da inovação, porque eu peguei algo, o meu irmão é TI, falei, olha, preciso de resolver esse problema, o que a gente vai fazer? Vamos automatizar isso aqui, o cliente precisa ter resultado. Você já patenteou? Tem que patentear, vender essa ideia, né? A gente tá em testes e melhorando esse sistema. Legal. E isso é interessante, já existe isso, só que é pago e muito caro. Eu falei, eu tenho irmãos inteligentes, eles farão isso pra mim. Vamos usar as habilidades da minha coisa. E aí, isso é, sem sombra de dúvidas, eu acredito que fez mais diferença assim, no escritório. E aí, outro aspecto. Há um tempo atrás, eu tenho uma amiga que é uma baita empresária, vou mandar um abraço pra ela, que é a Ionara, à frente da Berries, fantástica. Legal. E aí, um dia, ela estava conversando sobre uma outra amiga nossa. Ela falou assim, olha, eu fui lá na empresa dessa amiga nossa e eu falei com ela que ela precisa de investir na experiência do cliente, etc. E aí, ela falando que ela tinha ido em outra, que era um profissional da mesma área, que lá tinha isso, aquilo. Eu falei, gente, por mais que ela não tá falando comigo, tá falando comigo. Qual que é a experiência que eu estou proporcionando ao meu cliente? Porque a advocacia é mais sóbrio e tudo mais, mas a gente tem que ter uma experiência pro cliente. Então, o cliente chega no escritório, o horário é agendado, tem uma música ambiente, tem um cheiro específico, que é o sensorial. Isso faz muita diferença. Então, ai, que frufru... Não, eu tô falando como você me apresentou, sou do mundo da ciência. Então, realmente, esse sensorial reverbera em vendas. Então, a gente coloca no escritório. A música não é o acaso, o cheiro não é o acaso. No escritório, a gente tem algo que eu não sei se tem outros escritórios aqui em Montes Claros, um cardápio para o nosso cliente. Né? Ele chega e tem lá o café do melhor, o Copenhagen do melhor. Oi, tudo bem? As cadeiras do meu escritório, elas são muito diferentes. Então, quem tiver a oportunidade de olhar no Instagram, não é uma mesa de atendimento, a que pesa eu ter a mesa de atendimento. Então, é algo redondo, tem cadeiras bem confortáveis, o cliente se sente em casa, não tem nada arquitetônico na minha frente, na frente do cliente. Então, eu trabalho muito com perspectiva de direito de família, então, ou empresarial, então são dores que eu estou lidando ali. Então, a pessoa se sente em casa. Então, ela chega, já tem a música ambiente, já tem o cheiro correto, a água é diferente. E aí, desde que eu passei a fazer isso, de cardápio, essas coisas delicadas, o próprio cliente começa a divulgar. Então, no Instagram, o cliente vai no meu escritório, ele compartilha. Para ele é um luxo estar no escritório. Isso foi uma experiência. O próprio cliente aguça essa divulgação do próprio escritório. Então, as mulheres amam falar que estão sendo atendidas lá na equipe. Gente, Leonardo, me dá um problema para eu ir lá na casa, ir lá no escritório de Camila. Elas gostam mesmo e tiram foto. É muito, assim, chegam a acontecer momentos assim que a gente até acha graça depois. Assim, momento, audiência, a gente faz lá no escritório e aí a cliente tá fazendo um book de fotos. E aí ela tá ali gostando, então fica minimamente mais leve, sabe? E então tem essa perspectiva, primeiro, de você gerar a experiência pro cliente e entender qual que é a dor do seu cliente. No meu caso, foi esta, de ser informado. Então, antes dele me procurar, eu já procuro ele. Entendi. E aí, gestão interna também, que eu falaria, assim, como dica. Então, qual é a sua equipe? Se tem equipe, se tem divisão de funções. Então, hoje, por exemplo, eu não consigo fazer tudo. Seria impossível. Eu não peticiono mais com token, por exemplo. Eu tenho equipe para fazer isso. Mas tem coisas que tem que estar de acordo. Então, a gente tem POP no escritório. Eu cuido hoje... POP, gente. POP, Camila. Procedimento operacional padrão, perdão. Vamos ficar para os ouvintes aí. Perdão, gente. O procedimento operacional padrão. Então, lá no escritório, como eu falei, tem divisão de setores. Então, cada setor vai ter seu POP. Tanto dos contratados quanto dos associados, que no direito tem essa divisão. Então, todo mundo que entra no escritório, ele sabe o funcionamento do início ao fim. Como se fosse realmente uma esteira. E aí é interessante que até você cobrar das pessoas, tá aqui no POP, você não fez de acordo com o POP. Então isso é muito importante. E o cliente sente POP, essa organização. O POP ele é uma ferramenta importante também para replicar os processos dentro do negócio. Exatamente. Não é? Porque assim, as pessoas... quem morre com o negócio é só o dono, viu, gente? Então, assim, as pessoas...
mudam de negócio. Então, você ter lá um procedimento operacional padrão, bem feitinho, de cada processo dentro do seu negócio, é importante para você poder replicar isso para outras pessoas. Então, eu tenho lá um setor de vendas, eu tenho uma maneira de fazer a venda, então eu preciso criar esse script dessa venda, né? E aí você cria um procedimento operacional. Quando entra um outro vendedor, você treina esse vendedor dentro daquele procedimento operacional. Eu tenho um sistema dentro do meu negócio para poder gerir esse negócio. E eu tenho uma maneira aqui de fazer com que esse sistema rode. Então, você cria lá os procedimentos bonitinhos, né? Que são scripts mesmo de como fazer aquilo, para você conseguir replicar isso para outra pessoa e o cliente ter essa visão, inclusive que você traz, né? De que a coisa ela é organizada, de que ela procede e principalmente que a comunicação está alinhada, todo mundo fala a mesma língua. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa visão do POP, né? Sim. E gente desorganizada não cresce. Taxativamente. Gente, isso é muito bonito. Camila vai até repetir pra nós. Como é que é, Camila? Gente desorganizada não cresce. Não cresce, Não gente. cresce. Tudo bem. Imagina, meu sonho é ter escritório em todo o Brasil. Nelson Williams, ser gigante na advocacia. Como que eu serei grande se eu não tenho processo para gerenciar? Se eu não tenho setores divididos, se eu não tenho o mínimo do mínimo, que é cada um sabendo o que faz. Então, assim, casa bagunçada não desenvolve. Então, você tem que organizar a casa, passar por setor, entender qual que é a maior dificuldade, entender como que seu cliente está ali dentro dessa esteira ali de produção, porque senão não tem como não caminha, crescer, né? não caminha. Dessas informações que você trouxe para nós, eu achei muito importante você tratar, né, a experiência do cliente da maneira como você trata. E eu queria te perguntar se essa experiência, assim, como você desenhou, como você visualiza que te traz resultado, ela é um ponto crucial para você conseguir gerar confiança com seu cliente? Faz parte do processo? O que é como construir? Dá uma aula para nós, gente, que a Camila é mentora, né? Então dá uma aula para nós de como construir e manter essas relações de confiança com os clientes. Um ponto muito importante de confiança com o cliente é que nada que é artificial se sustenta. Então você pode criar a experiência do cliente, como eu disse, mas você precisa ter autoridade para sustentar isso. Então hoje, sobretudo na pós-modernidade, os jovens querem tudo pronto para ontem. E meu caminho não ficou pronto. Gente, os jovens, a pessoa extremamente jovem. Não, digo da nova geração, assim. O Pedro tá aqui, essa nova geração, sabe? Que é filosofia fast food mesmo, assim. Isso é impossível. Então, assim, para se sustentar, tem que ter autoridade. E no caso do direito, o que eu tenho? Eu tenho o verbo. Seja o verbo falado, seja o verbo escrito. Este é o meu instrumento de trabalho. Então, como eu sustento essa autoridade? No meu caminho foi intelectual. Então, o cliente sabe que ele não está contratando alguém que fará de qualquer forma. É um mestrado, é pesquisadora da União Europeia. Então, quando eu olho para trás este caminho, que foi hercúleo, que foi dificultoso, que foi realmente, assim, em alguns momentos quase que adoecedor, eu realmente só consegui passar porque eu entendia que era um processo. Eu percebo que hoje é o que sustenta a minha autoridade. Então não basta parecer ser. Você tem que ter a perfeita união entre o que você vende e parece e entre o que você é. E a coerência em todos os aspectos do negócio. Eu acredito que se eu poderia deixar uma palavra que foi completamente, que fez a diferença no meu negócio e que eu vejo em outros negócios de sucesso, como eu falei da Ionara, a Berries, outras amigas minhas que empreendem, é coerência. Então a coerência ela tem que estar no branding do negócio, ela tem que estar nos seus funcionários, ela tem que estar na experiência do cliente, então tem que ser tudo em perfeita coerência. Então, por exemplo, no escritório, as nossas peças, as peças escritas, elas têm um padrão de escrita do escritório. Legal. E que é o que o público espera, assim. Então, desde serem muito bem feitas e esse aspecto científico que eu trago e filosófico, tem que estar na peça. Então, não espere uma peça que vai deixar um ponto a desejar ou que não tem uma estrutura. Então, eu estou falando desde do desenho da peça, da organização da peça processual, a realmente... Todas as nossas peças, por exemplo, começam com a frase de um filósofo famoso, uma citação, que não é comum no direito, mas que isso é o quê? É o branding que eu estou construindo. Então, aí a peça tem essa construção coerente. Aí o cliente chega no escritório, o atendimento tem essa coerência. Então, ele, desde a experiência sensorial que eu já falei para vocês, a confiança que eu trago pro cliente de que eu resolverei o problema dele. Então, ele tem isso. Então, a peça, a experiência do cliente, o que ele tem de retorno de outros clientes que falam
da experiência que eles tiveram com o escritório. E aí entra um outro aspecto que a gente ainda não falou aqui, que são as redes sociais. Então, às vezes, o cliente me procura no escritório porque ele me conhece das redes sociais. Sim, legal. Então, da produção de conteúdo nas redes sociais. Então, ele já vai esperando essa coerência inteira entre o que você demonstra ser. E aí você tem que ser para demonstrar ser. Não adianta só parecer. E essa questão das inovações tecnológicas, você já trouxe, como é que vocês fazem isso no escritório, né? Que daqui uns dias, gente, nós vamos ter isso patentear a baixo custo para as mulheres empreendedoras. Ó, vamos profetizar, vai aqui, né, vai Camila? aqui. Você já falou sobre isso, e você falando a questão das redes, é um ponto importante para a competitividade das mulheres na advocacia, não é essa coisa do posicionamento? Isso tem feito muita diferença? Como você tem trabalhado a coerência, né? Tem trabalhado os seus processos replicáveis, enfim. Mas, assim, faz muito sentido ou não? Porque, às vezes, o campo da advocacia, a gente vê ele como um campo tão tradicional, porque, às vezes, tem gente entrando nesse campo em 2025, vendo isso ainda como tradicional, que é o que você já mostrou pra gente que você não é, e distanciou isso lá no primeiro bloco do programa, né? Eu não sou aquela advogada que tá ali sentada atrás da mesa, meu caminho não foi o óbvio, não é? É importante ter essa visão pro posicionamento dentro das redes? Em que sentido? Sim, sem sombra de dúvidas. Quem não é visto não é lembrado. Parece óbvio dizer, mas as redes sociais, elas são uma grande vitrine. Então, quando eu falo da minha jornada, quando eu estava no mestrado, eu ainda não estava advogando, que inclusive eu tinha bolsa de exclusividade, então só estudava. Eu já comecei a produzir conteúdo. Então, tem muitos anos que eu comecei a produzir conteúdo. E aí, eu já comecei a produzir conteúdo, ainda que não estava advogando, para construir essa autoridade que eu sabia que seria a longo prazo. Então, quando eu olhei para a minha circunstância, que foi o que eu falei, a frase do Ortega, eu sou a minha circunstância, ao olhar, eu falei, o que eu tenho? Qual ferramenta que eu tenho hoje nas minhas mãos e o que eu posso fazer com ela? Eu tenho as redes sociais, é gratuito. Então, é isso que eu utilizarei. E aí, por óbvio, que no início eu não fiz como eu faço hoje. Hoje, meu posicionamento é 100% estratégico. Da roupa, ao tom de voz, a mensagem. No início foi muito orgânico, mas é muito interessante falar isso com quem está começando, que é muito importante começar. Antes feito do que bem feito, né? Então, começando, você já aprende. Então, assim, eu me lembro que no início eu tinha uma linguagem, como eu venho da ciência, muito academicista, que é do meu meio. Então, eu fui modulando isso. Claro que o direito, espera-se do profissional do direito uma certa coerência, sobriedade, uma linguagem diferente mesmo, mas eu tive que polir ali um pouco, porque a minha era demasiadamente científica e acadêmica. Desde também a perspectiva de assuntos. Então, no início, eu falava de tudo no Instagram. Então, eu falava de constitucional, trabalho. E hoje eu entendo que não é assim que funciona. O Instagram, ele é nichado. Então, eu falei só direito de família. Hoje, no meu Instagram, o direito propriamente dito, eu falo, mas não é o assunto principal. Então, eu falo sobre famílias e perspectivas e relacionamentos. Então, o cliente, ele vem procurando esta demanda humanizada que ele viu lá na rede social. Então, o que eu posso falar é que você precisa estar nas redes sociais. Para mim, isso faz parte do negócio. A não ser que você seja um herdeiro, tem outra perspectiva de investir. Enfim, não sei, cada um tem sua circunstância. Talvez a pessoa tenha uma outra forma aí. Mas hoje é impossível você colocar uma placa, falar, meu escritório abriu e não utilizar essa grande vitrine. Então, assim, eu já até falei isso com os alunos. Antes, você pegava o cartãozinho e ia falar, sou advogado, não sei o quê. Ia lá na padaria do seu Zé, ia aqui conversar com o Paulo. Paulo, sou advogado. Vinha alguém que fala que atua nessa área e tudo mais. Hoje, você consegue fazer isso para 1000 pessoas nos seus stories, diariamente. É verdade. Então, amplifica. É um alto-falante. E por isso que, justamente por amplificar, que você tem que ter muito cuidado ao fazê-lo, muita seriedade ao fazê-lo. Responsabilidade, que também pode ser um tiro no pé. Então, pense que é sua vitrine. Como que você quer que sua vitrine esteja? Como que você imagina uma vitrine? Organizada, bem feita. Isso ali é o que você está vendendo do seu negócio. Não pode ser de qualquer jeito. E outra coisa, né, Camila? Gerar sustentabilidade para isso. Porque também não adianta você criar um posicionamento e você não conseguir sustentar esse posicionamento. Verdade. Né? Por isso que eu falei no outro bloco que, sim, é importante parecer ser, usando da frase clássica aí, a mulher de César não precisa só ser honesta, ela precisa parecer ser, mas não adianta só você parecer ser algo se você não sustenta. Então, estude muito, sustente o que você fale, que é algo que minha trajetória fala mais por mim do que eu precise verbalizar. Então, sustente o que você fale, realmente.
dedique-se, mas ao mesmo tempo tenha essa consciência de que o mundo é um mundo visual e que as pessoas, a gente vive nesse mundo das aparências e que ou a gente se adequa ou a gente é engolido pelo mercado. Sim. E aí quando a gente fala de redes sociais, ter um posicionamento estratégico, nichado, bem feito, é muito interessante utilizar aspectos até mesmo do que o Yang falava pra gente de arquétipos, então com muito cuidado, essa construção muito bem feita, pensar que tudo é estratégico, então qualquer post que você fará, qual a estratégia, qual que é a minha intenção com isso? O que eu percebo é que as pessoas, elas estão vivendo zumbis de si mesmas, elas não pensam que tudo que elas fazem precisa ser intencional. Então, para lá, qual que é a minha intenção aqui com esse post hoje? Eu quero impactar em qual sentido? E outro aspecto para ser sustentável é que no início, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais fazer isso, eu tirava um sábado ou um domingo, montava uma mala com todas as roupas, ia pro escritório e gravava todos os vídeos do mês. Então, desenhava a linha editorial e eu já tinha a produção de todo o mês e só postava, porque seria impossível trabalhando o dia inteiro fazer tudo, né? Isso. Então, foi feito dessa forma no início, não foi... orgânico no sentido de que todo dia eu pegava o celular e gravava. Não tinha como. De maneira gratuita, né? Não tinha como. Só de intuição ali, sem ser intencional, né? Aí eu parei pra pensar, da mesma perspectiva que eu pensei enquanto meu cliente, eu pensei, quem é a persona? Pra quem que eu estou falando nas redes sociais? E aí, quando eu falo de persona, não é só trazer o seguinte, mulher de tal a tal idade, tal e tal renda. Isso é muito básico, é entender qual que é a dor dessa pessoa. Então, hoje, quando eu falo no Instagram, talvez eu não esteja falando pro Paulo, mas eu estou falando pra Maria, e Maria se conecta com o que eu estou falando quando ela precisa de advogado, falar aquela pessoa, porque eu mexi com os sentimentos mais primitivos dela, que é o que faz realmente a gente criar impacto na comunicação. Legal. Camila, você como defensora do empreendedorismo feminino, e assim, você vem atuando como mentora de mulheres, queria que você... Gente, tá quase chegando no final do segundo bloco, então eu preciso que você... Olha aí, eu quero muito que você fale pra gente sobre o seu trabalho como mentora de mulheres, e já aproveita, dá pra gente conselhos, né, que você daria aí pras advogadas que desejam empreender ou assumir posições de destaque no mercado jurídico. Perfeito. Então, essa questão de mentoria foi algo que partiu muito, foi 100% orgânico. Não abri vagas, falei, olha, agora eu sou mentora de mulheres. Sim. Foi nascer da necessidade. As primeiras mentorias que eu fiz foi de gestão de escritório, justamente por essa dor. Você sai da faculdade e ninguém te ensinou como cuidar de um escritório. Ninguém não vai ensinar. A gente tem esse mundo, essa ideia meio fantasiosa que em algum momento as pessoas vão nos pegar pelas mãos e nos mostrar o caminho. Não vai, tá? Você que está nos ouvindo, ninguém vai te pegar pela mão e te mostrar o caminho. Ou você levanta aí da cama e faz, ou você vai se sucumbir. Então, veio de pessoas me procurando e foi muito natural. Então, a partir disso, hoje no escritório a gente tem mentoria de gestão, que eu explico todos esses aspectos, gestão de escritório, oratória, que é algo fundamental para qualquer profissional que queira se destacar, seja a eloquência, a questão de falar propriamente dito, mas seja também no discurso. Então, como formar bons discursos, como falar bem, como ler bem, que é a perspectiva diferente que a mentoria de oratória traz, porque eu ensino para as pessoas lerem. As pessoas não leem mais no Brasil. Eu falo, só fala bem quem lê bem. Você já leu clássico? Dostoiévski, Fernando Pessoa? Como que você quer falar bem? Qual materialidade que você vai ter para ser verbalizada se você não tem abstração nenhuma de ideias? Qual que é a sua profundidade? Então, a mentoria de oratória, gestão de escritório e posicionamento estratégico é voltado para as redes sociais, que é essa parte de branding. Agora, o que eu poderia falar com as pessoas é assim, é o que eu sempre falo também nas minhas redes sociais, que não é uma frase minha, é ser útil, deixe rastro. E não é no sentido de utilidade neoliberal, de mercado, não, mas de entender por que você está aqui nesse mundo. Qual que é seu propósito? O que te pulsa? Como que você pode servir as pessoas? Como que você pode ser útil no seu dia a dia, na sua família, enfim. E aí, partindo desse pressuposto e dessa força de você entender do porquê que você está aqui, que você vai conseguir superar qualquer processo. Então, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei o sentido da minha advocacia. Então, com as dificuldades, por mais que fica difícil às vezes, e vai ficar difícil, graças a Deus fica difícil, que quer dizer que você está crescendo, eu sempre penso, faz parte do processo, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu estou aqui. Então isso te traz um pé no chão, assim, te finca no chão e te traz muita força. Então é uma dica que não é de empreendedorismo propriamente dito, mas saber-se quem se é, olhar-se mesmo, sabe? E aí a partir disso você consegue, qualquer ruído você consegue
porque você sabe por que você está aqui. Então você passa muito bem por qualquer ruído. Legal. Qual que é a arroba da Camila mesmo? Camila Advogada Família. Já segue lá, gente. Camila, a gente está praticamente no final do segundo bloco. Eu, assim, quero agradecer demais a sua disponibilidade, porque, gente, uma mulher de tantas funções é difícil, né? Eu fico feliz quando a gente consegue trazer os entrevistados para cá, porque a gente sabe que a rotina, ela às vezes engole a gente, sim, né? Mas que bom que você é estratégico, que você se guia numa rotina, né, também de maneira planejada, né, para fazer a coisa acontecer. Eu queria que você finalizasse para nós falando desse caminho da OAB Mulher, porque eu acho que neste mês de março, né, esse mês que a gente tem para falar mais alto, né, do que todos os outros meses do ano, porque na verdade a gente tem que falar todos os meses do ano, mas no mês de março, né, mundialmente falando, a gente fala mais alto acerca dos direitos das mulheres. Como que você enxerga esse caminho do OAB Mulher hoje, assim, sob sua gestão, com esse olhar incrível que você tem também acerca do empreendedorismo, sabe? O que você quer deixar de marca, assim, de legado para essa entidade? Eu quero fomentar para que cada mulher possa ser quem ela é chamada a ser. E isso é muito profundo. Então, eu quero realmente construir perspectiva e ferramentas para que as mulheres consigam crescer e consigam estar no lugar que elas são chamadas, dentro do que eu te falei anteriormente, para que elas possam viver seus propósitos no mundo. Então, algo que eu pretendo e já estamos trabalhando nisso é fomentar muito essa perspectiva científica mesmo, não no sentido tradicional de ciência, mas de trazer esse fomento a fazer ciência, a fazer pesquisa no sentido não tradicional, que foi o que foi importante para mim. Então, trazer pessoas importantes para que as mulheres aprendam mesmo. Então, tudo bem, como é que eu vou tratar meu escritório enquanto negócio? Levar a professora Sidneia para a OAB, ensinar economia para essas mulheres, legal, ensinar como faz o modelo Canvas, por exemplo, do seu negócio. As mulheres não sabem. Por quê? Ninguém, como eu disse, olhou para essa perspectiva. Então, é algo disruptivo por vezes, quando a gente fala de OAB, mas é algo que eu pretendo mesmo deixar de legado. Então, trazer não só advogadas para falar de advocacia, mas também outras áreas, porque é assim que a gente cresce, olhando para o mundo na sua complexidade e na sua beleza das várias áreas que existem. Gente, então assim, você que é mulher aí, advogada, tá fazendo faculdade ainda, tá na lida aí do jurídico, você precisa estar bem próximo da OAB Mulher, né, Camila? Esse ano promete, não promete? Inclusive, quero convidar a todas e todos também a conhecerem o perfil OAB Mulher MOC, que lá nós já temos boa parte do nosso trabalho. Começamos essa rede social justamente para fomentar essa perspectiva e dentro dessa análise do que eu disse, de trazer profissionais de outras áreas, o que parece para alguns tradicionais muito disruptivo, nós tivemos uma de muitas que foi um sucesso assim, incontestável, com a psicóloga Ionara Malveira, com a psiquiatra Clara, justamente para fomentar esse entendimento da mulher enquanto sujeito no mundo. Isso é muito importante. Tivemos o dia inteiro de painéis com advogadas ensinando outras áreas, então posicionamento em redes sociais, oratória. Então todas as mulheres que quiserem crescer, a OAB Mulher está aqui para servir. E o meu trabalho, esses meus 3 anos aí, será deste verbo, servir. Estou aqui para servir toda e qualquer mulher que queira. Então é só seguir o nosso perfil, caminhar junto, que caminhando junto que nós cresceremos. Gente, eu vou fazer direito, vou virar advogada. Só para poder ter uma mentoria da Camila. Camila, olha, obrigada, viu? Você é incrível. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, assim, pela sua visão enquanto mulher, advogada, empreendedora, acadêmica, né? Eu acho que até o academicismo hoje, assim, revigorado, é esse acadêmico que eu admiro, que eu acho que faz sentido e que traz mudança e transforma. Sim. Então, eu acho que você trouxe muito isso pra gente aqui hoje. Tomara que a galera que escutou o programa aí tenha conseguido sugar o máximo dessas ideias, né? Do que você trouxe de dicas para nós, que foram preciosas. Obrigada, viu, pela presença. Agradeço imensamente o convite. Essa iniciativa é muito, muito importante. Fico muito feliz também de ser e estar aqui na Unimonte, ser fruto dessa casa e que possamos, e não tem como não falar isso, continuar fomentando universidade pública, ensino público de qualidade para todos e todas. Amém.
Gente, olha, é isso aí. Estivemos aqui com a Camila Lima. Você pode, se você perdeu algum pedacinho do programa, agora acabou aqui, ó, já pode correr lá no nosso canal que o programa vai estar na íntegra para você escutar, voltar, enfim, compartilhar, curte lá, gente. Se inscreve no canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação, para você ativar o sininho e receber as notificações das nossas novidades. Me segue lá no @ArianeGaldino_ Reinventa também, lá tem sempre novidade, tem dicas, a gente fala sobre os eventos, a gente traz assim as questões do empreendedorismo de uma maneira geral, né? Mas esse mês de março a gente vai valorizar aí a questão da mulher, da sua trajetória, dos seus caminhos, do que ela pode trazer para nós aí de interessante, para que a gente possa ter uma visão renovada acerca do que é empreender e ter o melhor dos insights para a gente ter força, foco e fé, né, Paulo, né, Camila? Porque para empreender a gente precisa estar focado e realmente construir esse caminho. Não esquece também que nós temos aqui o apoio das empresas queridas, né, da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Fadenor, temos o apoio da Trajeto Móveis, da Novais Empreendimentos e também agora do Credinor, do Cicobi Credinor. Para nós é muito importante contar com esses apoios, porque a gente consegue aqui colaborar para que a Rádio Unimontes ela continue fazendo esse trabalho que ela faz incrível, de trazer o melhor da cultura, da informação, da música e de estar reverberando mundo afora aí, já que você pode escutar via link em qualquer lugar do planeta onde tem internet, a Rádio Unimontes e o nosso programa Empreendedor em Ação. Toda quinta-feira às 18 horas nós temos esse encontro aqui na 101,1. Próxima quinta, aguardo você. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.